Olá pessoal, olá gente amiga, mais uma vez estou aqui. Eu estava gravando ali o vídeo, mas depois eu vou estar, como fala, editando o vídeo, mas voltando ao assunto que a gente estava falando, né? Tava assistindo ali, como eu sempre falo de atos legislativos, né? Tava assistindo ali a comissão das ONGs, né? A CPMI das ONGs, e foi convidado ali o presidente do IBAMA, né, o Agostinho, o Rodrigo Agostinho, e ele, com toda a sua ética, com toda a sua educação, expertise e inteligência e tudo mais, né, ele tentou ali responder aquelas perguntas indesejáveis, né, mas que mais uma vez, por mais que sejam indesejáveis, né, sejam ali perguntas para atacar, incriminar ou fazer alguma coisa do gênero, né? Elas acabam, né, fazendo com que aquele pessoal que vendeu mentira vai ter que necessariamente colher verdade, né? Não tem como. A gente viu ali final de 2022, ali por volta de maio até novembro de 2022, o pessoal dessa comissão de negócios da polícia e combate ao crime organizado, né? E não só essa comissão, como também essa comissão que agora está aí sendo mais falada, né? Que é a comissão das ONGs, enfim, existem várias ainda outras comissões que praticamente é para derrubar o governo atual. Por quê? Porque o governo atual ele não está preocupado assim drasticamente com politicagem, né? É um governo onde que se preocupa com a política, com a gestão política. Então, necessariamente, ele não está preocupado se ele vai assim agradar ou deixar de agradar. Ele vai fazer aquilo que as leis vigentes no país, aquelas que a Constituinte de 1988 promulgou, né? Está promulgada e não tem mais como voltar atrás. O nosso país, há 200 anos, tem a nossa Constituição Federal, né? Ela nos deu a liberdade, né? Nós somos independentes de qualquer outro país. Nós somos um país e o nosso país se chama Brasil. Não se chama Estados Unidos, não se chama URSS, não se chama qualquer outro país, nem europeu, nem qualquer outro país que seja rico, que tenha muito dinheiro até para vamos dizer assim, comprar o país, não tem como, né? A nossa Constituição, ela não é só interna, né? Ela não é só aqui no Brasil, ela é reconhecida mundialmente, né? E uma das táticas aí, por último, que a gente viu antes de quererem consolidar aí o bolsonarismo, né, no Brasil, eles tentaram evitar que o Brasil tivesse o seu lugar de porta-voz na ONU, né? Porque a ONU, como a gente já falou, que a gente tem que voltar atrás, né? Porque muitas das pessoas, elas não vão assistir vários vídeos da gente, né? Elas vão assistir aquele vídeo ali que interessa e depois desse vídeo vai assistir outros. Mas como eu não tô aqui preocupada em views, eu não tô preocupada aqui em ganhar dinheiro com isso, né? Mas, salvo engano, que se o YouTube, né, fala que se a gente participar de todas as diretrizes, enfim, o status, a gente vai também ser monetizado, e isso também eu não vou deixar de querer receber, mas enfim, eu não estou aqui por views, eu não estou aqui por popularidade, eu não estou aqui para ser uma nova influencer, nada disso, porque eu também não tenho nada que venha trazer isso. Mas, como eu sempre falo sobre os atos legislativos, né, eu venho aqui mais uma vez, né, comentar o que está acontecendo lá na comissão das ONGs. A gente, necessariamente, quando a gente é jovem e a gente começa assim a estudar, né, e começa a querer entender o nosso Brasil, é complicado, porque infelizmente ainda existem, né, parlamentares patrocinadores. Por quê? Porque eles são patrocinados por lobby, né? Mas não só lobby, porque lobby, vamos dizer assim, uma empresa ela quer ganhar vantagem, né, em algum lugar de algum estado no Brasil, então ela vai lá e paga um lobby pro parlamentar, né? E ele acaba, logicamente, jogando sardinha pro lado do que ele tá ali,
né, praticamente é uma visão errônea. Eu, para mim, assim, eu já tentei assim, até acreditar que não, o LUB é preciso, papapá, mas a gente sabe que não, né? Porque, assim, todas as pessoas, todos os políticos, né, por causa da nossa política, nós precisamos de muitos parlamentares, a gente precisa de muitos governadores, muitos senadores, muitos vereadores, que muita gente fala assim, pra que tudo isso, por que isso daí, que não sei o que, precisa. Mas ainda a gente precisa de atos legislativos, a gente precisa de um Congresso Nacional, né, trabalhando com os 3 poderes e principalmente, né, o Poder Judiciário ter muito mais força, né, mas não força para que lá no futuro o pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo se migrar pro STF, né, e querer no futuro ganhar proveito com isso, por ele ter ser um poder, né, um poder por quê? Porque, gente, nós temos a nossa Constituição e ela precisa ser guardada, né? Ela já foi promulgada, ela é reconhecida no nosso país, ela é reconhecida no mundo inteiro. Então, ela precisa que necessariamente, né, tenhamos um guardião das leis, uma pessoa que realmente guarda essa lei. Mas a gente sabe que o ser humano, no máximo, ele pode viver 120 anos. Então, consequentemente, né, a gente precisa do quê? A gente precisa de leis, de emendas promulgadas, aonde que não vai ser apenas no automático e nem na demanda, né? Porque às vezes o governo atual, ele pecou no quê? Pecou em deixar correr solto, né? Em falar, não, a gente está fazendo tudo isso que a gente está fazendo aqui, mas não precisa fazer leis, né? Leis aonde que não vai ter complementos, né? Porque o que acontece muito no Brasil é isso, são leis complementares. Você tem uma lei, aí, consequentemente, ela pode parecer ali que ela ficou velha demais, passada demais, então você tem que atualizar aquela lei, então acaba que faz uma lei complementar. Só que essa lei complementar, muitas das vezes, a gente vê que ela não é uma lei complementar para o bem da pluralidade ou para o bem da sociedade em si, né? Sem preconceito, sem picuinhas, né? Não tem. A gente vê na grande maioria que muitas das vezes, muitas pessoas até vão para a política, né? Para jogar sardinha para o seu lado, né? Então, quando a gente tem leis promulgadas, sancionadas, aonde que nós vamos estabelecer aquilo em qualquer governo, né? Porque a gente estabeleceu aí um mandato de 4 anos. Se você for reeleito, aí você tem 8 anos. Nisso, muitas das vezes, entra ali uma gestão política que ela não está necessariamente preocupada, né, em manifestar as leis vigentes, em guardar, né, as súmulas e tudo mais. Não, ela está preocupada em que aquele LUB que ela está recebendo, ela venha receber mais. E é aquela coisa da consequência, quanto mais você ganha, mais você quer gastar, mais você gasta, né? Só que vai chegar uma hora que essa matemática, ela não fecha, né? A gente viu aí uma coisa muito mais clara, né? Que né, aí na pandemia, a crise mundial. Quando a gente viu os Estados Unidos e a URSS perdendo força, quem que hoje tem mais destaque também, né? O Japão, a China, alguns países soviéticos, né? E, consequentemente, o Brasil está sendo a bola da vez, né? Está sendo o país mais em destaque. O Brasil, Índia, enfim, todos esses outros países, aonde que antigamente não se esperava que o mundo inteiro chegaria aonde que está, né? E por quê? Porque os aristocratas, né, eles não cuidaram da natureza, eles não cuidaram do planeta, né? Por mais que tenha uma NASA, por mais que hoje tenha Spaces, né, por mais que tenha todos os recursos cabíveis que a gente possa ter nesse mundo, a gente está sofrendo, muitas pessoas sofrem, né? Hoje a gente sofre com calor, hoje a gente sofre com situações climáticas, né? Eu sou da época que eu estudava na escola e que dizia que o clima nunca ia mudar.
né? Então, hoje, se o clima está mudando, né, se há mudanças climáticas, então a gente consequentemente entende que isso é uma coisa fora do comum, fora do normal, né? E aí a gente vê uma comissão, que a gente veio aqui para falar sobre as comissões das ONGs, mas a gente tem que estar sempre relembrando todas essas falas, né? Porque as pessoas muitas das vezes elas esquecem. E como esses parlamentares patrocinadores, eles são tem uma expertise de toda hora ficar relembrando, né? Ficar ali fazendo uma coisa taxativa, a gente relembra também. Porque se a gente esquece dos atos legislativos, esquece das emendas promulgadas, né, que foram ali discutidas, que foram ali votadas e aprovadas, né, e quando vai para o poder legislativo, né, para o poder executivo, ela é sancionada, né, se esqueceu muito drasticamente. Por quê? Aí nós vamos abrir de novo um parênteses aí, né? Toda vez que tem ali a campanha de eleição, né? E que vai ali mostrar o político, né? Para prefeito, para governador, para presidente, enfim, para vereador, acontece os comícios. E a gente sabe drasticamente, o povo da ponta, o povo que está com o pé no chão, ele sabe drasticamente que a gente só tinha o quê desses comícios? Só tinha um show business, né? Só tinha um show business. Aí ficavam ali entregando camisas dos deputados, que a gente lembra, né? Que antigamente muitos maridos chegavam em casa, a mulher estava vestida com a camisa do político, né? E o homem perdia até, né? Vamos dizer assim, desculpa o termo, tesão, né? Então acabava que nesses comícios, né, tinha o quê? Tinha distribuição do próprio recurso público, mas para uma atitude errônea, para uma atitude inconstitucional. Aonde que, né, essas práticas, ao longo do tempo, foi se consolidando uma falta bruta, drástica, né, de desatenção com os recursos públicos. E como a grande maioria da população não tinha uma educação acadêmica, né, não tinha uma educação mais estrutural, né, não tinha uma educação mais estrutural, acabou que a população em si, né, até quando ia estudar, elas tinham ali a persuasão de ser levada para um outro âmbito, né? E a gente vê, consequentemente, assim, claramente, que os Estados Unidos, ele, querendo ou não, a gente se apossou de situações, né? Apossou de coisas dos Estados Unidos, porque a gente não tinha uma independência, né? Mas claro que a nossa justiça, ela foi mais copiada pelos franceses. Então, acaba que a gente teve essa ramificação no nosso país, mas hoje nós não perdemos para país nenhum. Nós não perdemos, consequentemente, para os Estados Unidos, nós não perdemos para a França. Nós temos, sim, leis vigentes, leis consolidadas, né, promulgadas, né, e sancionadas, né, sem complementação, sem medidas provisórias, aonde que vai, assim, muitas das vezes tirar o foco do que realmente está acontecendo. Mas essa barbaridade, por muitos anos, ela ficou assim, 85% na mão de parlamentares patrocinadores. E hoje eles, pasmem, né, eles também estão passando pelas vacas magras, né, pelas espigas secas, né, espigas mirradas, aonde que eles primeiro usaram aí o CMO para fazer, para sugar dos cofres públicos o dinheiro do Brasil em euro e em dólar, né? A gente viu muitas leis sancionadas pela caneta azul e que ficavam aí, tem horas assim que eu fico assim, meu Deus, quanta gente não ficou brincando, quanta gente não ficou fazendo videozinho, quanto brasileiro não ficou aí sendo usado por esses parlamentares patrocinadores persuasivos, né?
e que no campo jurídico agora eles estão perdendo força e vão ficar mais nas vacas magras, vão ficar mais nas espigas, desidratadas, né? Por quê? Porque a gente tem uma lei, a gente tem uma Constituição e ela é respeitada tanto no Brasil como no internacional. Para falar a verdade, ela é mais respeitada no internacional do que no Brasil, né? E a gente viu ali que cada vez mais, olha, gente, primeiro, semana retrasada, né, usaram o artigo 50 lá na Comissão de Negócios da Polícia e Combate ao Crime Organizado, né? E que agora o Flávio Dino, como ministro da Secretaria de Segurança, né, trouxe aí mais de 900 milhões para combater, né? E a gente viu ali o combate sendo bem combatido, mas também inventaram lá a seção, que agora deixa eu lembrar direitinho, a seção de previdência privada, né, negócio, conselho tutelar da infância, não sei o que, enfim, teve a primeira sessão, né? Eu espero que isso daí não vá para frente, né? Porque tudo que a gente vê lá no Congresso Nacional é um governo entrando, como o governo atual, fazendo medidas aonde que o país vai se fortalecendo, aonde que o pobre vai voltando a comer, né? Que coisas mais básicas e direitos fundamentais que ela é também, né, guardada não só pela lei no Brasil, mas como pela ONU, né? Aí fazem lá uma guerra lá no Israel, a guerra de Israel, Hamas contra Israel lá, que sempre aconteceu, só que aí, consequentemente, deixaram com que essa bomba caísse num lugar onde tinha habitações, só que a gente viu que não tinha ninguém. Aí depois começaram a fazer o quê? A jogar bomba em cima até de hospitais, de crianças, né? Enfim, e fora os reféns que a gente sabe que ainda estão lá, né? E que a ONU até mostrou lá uma pessoa sendo decapitada, né? Como se nós estivéssemos no ano 1, vamos dizer assim, né? Não é no ano de 2023, como se a gente estivesse no ano 1, né? Voltando às velhas práticas, né, do passado. Mas se a gente usar as velhas práticas do passado, né, então o governo que não faz a gestão política correta vai ir para guilhotina, então, né? Mas a gente já fica satisfeito deles estarem vivendo aí as vacas magras, né, e as espigas mirradas. Por quê? Porque eles roubaram do país, né? São parlamentares que estão lá dentro do Congresso. Eles têm passagem livre lá dentro. Porque a gente vota para colocar um vereador, um governador, um presidente, né, um prefeito, enfim, um deputado estadual, um deputado federal. Mas quando eles vão votar para ser parlamentar, né, para ser um presidente da Câmara, para ser um presidente do Senado, né, o que acontece? São entre eles, a gente não fica sabendo, não existe direta já nessa situação, a gente só fica sabendo que fulano foi votado porque os outros parlamentares votaram, e a gente sabe, né, eu sempre brincava ali com o senador Espiridião Amin, que ele era o cabeça de todos, né, porque ele estava ensinando ali, por ser o mais velho, estava ensinando ali a velha política. Ele até deu uma sumida, né, um pouco aí do plenário, do Senado, mas vive lá. Então, essas pessoas que estão lá, elas não precisam do nosso voto, elas não precisam do voto da urna, porque eles votam entre si. E essa votação tem que acabar. A gente também tem que votar, a gente também tem que ter as diretas já no parlamento, né? O parlamento tem o seu fórum privilegiado, tem o seu coro parlamentar que já está na 4ª edição e não serve para nada. Não serve para nada. Tá bom, a gente viu ali que vários senadores, que vários deputados, né, federal e estadual, eles foram cassados, aí afasta. Aí na hora que passa a febre, aí eles voltam, né? Que será que eles usam lá para poder voltar, né, à ativa, já que eles foram cassados, né? E a gente sabe que quando você vai fazer a candidatura, para você ser um vereador, para você ser um prefeito, para você ser um governador,
você, se você erra, se você, tipo assim, comete, né, uma corrupção, você acaba que o seu CPF é cancelado, você fica sem nada, todo o seu patrimônio acaba. Mas aí eles colocam o patrimônio no nome de familiares, aí hoje já colocam em nome de outras empresas, de empresa laranja, aí vão lá e fazem tudo isso para que não haja mais isso. Então, assim, o que acontece? A população, ela precisa entender. A gente viu aí um governo passado dividido, né, nas urnas, entre um governo que sabe demais e um governo que sabe de menos. A população brasileira, ela não entende dos atos legislativos, ela muitas das vezes não tem tempo de sentar na frente de uma televisão e assistir a Câmara dos Deputados, assistir o Senado, né? Assistir todas essas programações. Não tem tempo, porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro para poder colocar o alimento em cima da mesa. E esses parlamentares que eram para estar assegurando as nossas leis, né? Trazendo essa comida para a mesa, né? Ajudando esse trabalhador em todos os seus âmbitos, Binho, em todos os seus âmbitos, né? O que acontece? A gente não vê isso. Nós não vemos isso. A gente